que vocês veem como mais importante, assim, o feedback? Lógico que todos são muito importantes, mas como que você consegue mensurar? Porque quando você trabalha com a experiência do consumidor, e isso cada dia tá mais, assim, o consumidor tá muito mais exigente, né? Isso. Você tem um feedback totalmente negativo, porque tem gente que não é que não é que o seu processo foi ruim, essa pessoa é insatisfeita, às vezes, né? Não tem muito a ver. Como que vocês fazem para mensurar o que é esse feedback totalmente negativo, o quanto ele tem que impactar ou não? Você percebe, a gente vai mexer nesse processo porque teve ou não. Ótima pergunta. Lá no NPS, por exemplo, uma das métricas que a gente utiliza é o NPS, Net Promoter Score. Aí tem os clientes ali divididos em detrator, neutro e promotor. O detrator, a gente se atenta muito ao que ele escreve, promotor, tudo mais. E o detrator, se for uma coisa que vai impactar fortemente várias áreas, vários processos, e não é um cliente que de repente tem um perfil que seria para a empresa, vamos dizer assim, tem clientes que por causa de uma promoção muito pequenininha em uma outra companhia aérea, ele já some da sua e vai. Tem gente que só quer reclamar às vezes, reclamar às vezes só para causar alguma coisa, para ganhar alguma coisa, e de repente não teve todo esse mau atendimento. Então a gente procura ver ali, né, se tem um histórico, se a pessoa já viajou e tudo mais, para saber se é algo pontual ali dele, de repente, ou se é algo que realmente a gente tem que mudar vários processos em várias áreas ali, né? Então, a gente ouve bastante e a gente também analisa os dados como um todo para a gente não mudar coisas que, de repente, 95% estão gostando. É verdade. Né? E 5% não. E modifica. Aí você atende os 5% e deixa os 95% daí insatisfeitos. Não faz sentido. Então, por isso, tem que ter essa comunicação, essa integração com as áreas para a gente ter todos os dados, né? De CRM, de dados ali de clientes, né? O mais importante, então, na verdade, não é o detrator, porque esse ele tá lá realmente, dificilmente você vai conseguir mudar essa posição dele. Mas dá, viu? Mas e o nulo? Porque esse sim é a incógnita, né? Porque o neutro. Né? O trabalho que as empresas fazem, né, é de transformar o detrator, né, em promotor, neutro em promotor. A gente tem todo esse caminho aí também. A gente faz isso aí igual, né? E o detrator, ele é tão importante para a empresa quanto o promotor. O detrator, ele é mais crítico, de repente detalhista, acontecer alguma coisa ali, a gente tem que olhar também ali o que ele está falando para a gente aprimorar. Né? Em toda etapa da jornada, às vezes tem uma falha, alguma coisa que a gente tem que aprimorar e a gente não enxergou porque a gente está ali dentro, né, do negócio todo. Então tem que olhar para eles também e separar, às vezes, o que... Foi o que a gente falou, né? Separar, às vezes, aí o que é realmente relevante ou o que não é, quando você vai ter uma grande mudança aí de processos ou recursos, né? Hater é bom, né, cara? Falei mal, mas falei de mim, tá brincando. Assim, você é tão carismática, assim, tão feliz desde o momento que a gente começou. A todo instante, você sempre teve com um sorriso no rosto, tudo que você respondeu. Assim, dá até vontade de ser, nossa, ela é gente boa, não vai nem sacanear ela. Mas eu não todo sou mundo assim. falou, né, cara? Não, todo mundo vocês vão se encantar com ela, e é verdade. Mas eu tô aqui para fazer algumas maldades. É mesmo? Vamos lá. Assim, e quando você chega num problema, igual você falou assim, lógico que tudo vai ser avaliado, mas que você tem de um lado o colaborador falando uma versão e um cliente mesmo, esse é o cliente mesmo, não é um detrator, Sim. com uma outra versão. Que lado vocês vão passar? Assim, qual é a linha? Como resolver isso aí para entregar uma boa experiência? Porque de um lado você tem um cliente que é parte da sua cadeia, do outro lado o colaborador, que você descredibiliza ele, talvez você estraga todo um processo lá de né, fidelidade dos caras que vivem lá dentro. Entendi. A gente tem bastante isso, assim, de ouvir, por exemplo, dos times de linha de frente, né? Às vezes, cada pessoa tem a percepção de mundo de uma forma. Isso. Então, uma mesma ocorrência, a gente percebe isso pelos relatórios. Então, quando tem uma coisa muito significativa, que um comissário, por exemplo, escreveu, ele está escrevendo sobre a ótica dele, sobre a percepção dele, ele como funcionário, como colaborador. Aí o cliente, ele escreve, às vezes de outro jeito, com a ótica que ele tem ali, né? Então, às vezes, quando você junta, quando a gente entra em contato com o cliente, junta ali,
Não é a mesma ocorrência, é o mesmo voo, mas são percepções diferentes. E aí vale a gente entrar em contato mais aprofundado ali com o tripulante, com o colaborador e com o cliente para entender ali os detalhes, porque aí de repente tem a diferença. E não quer dizer que você tem que jogar para um lado ou para o outro, né? A gente tem que encontrar o melhor caminho que seja para satisfazer o cliente, né?